pessoal, como vocês estão? Então, como prometido, esse é o último módulo, do curso de formação pedagógica. A ideia é trazer aqui para vocês o conteúdo que está sendo foi ministrado, né, no curso de formação pedagógica. A ideia é o quê? É propor formação e estratégia para os preceptores, avaliando a reação deles quando apresentar na metodologia ativa, quanto também o aprendizado durante o curso. Então, foi a proposta nesses dois primeiros níveis da pirâmide Kirkpatrick. Eu poderia avaliar também o impacto, mas eu precisaria de um tempo posteriormente para ver o comportamento, eles aderiram ou não ao uso da metodologia ativa. E por fim, a lógica que vira, né, os resultados finais da pirâmide seria que todo mundo adota o uso da metodologia ativa, não que seja constantemente, né, porque semanalmente os preceptores lá no ambiente de residência multiprofissional, onde que desenvolveu a pesquisa, eles fazem eixo específicos semanalmente, com duração conforme campo. Se for só no período da manhã, ele tem uma durabilidade de 1 hora para algumas áreas, e pode ser também consonante com outro preceptor para fazer 3 horas cada semana, entendeu? Dependendo da particularidade daquele local. Certinho? Então vamos lá, o título desse daqui é Avaliação e Melhoria Contínua, inclusive esse foi ministrado hoje. Hoje é o último dia que eu fiz o curso, e aí eu já estou colocando online para disposição de todos. Então assim, a proposta é para facilitar bastante, e aí eu consegui, né, desenvolver bastante. Eu sou muito grato aos preceptores, aqueles que participaram, aqueles que não puderam participar, mas poderão ver o vídeo posteriormente, porque a ideia é essa. Sou mestrando Victor Augusto de Castro e vamos embora. Então, seguindo o mesmo roteiro do plano de aula, objetivo, conteúdo, metodologia, conclusão e avaliação. Objetivo, desenvolver competências avaliativas nos preceptores, integrando instrumentos estruturados e feedback formativo à prática pedagógica na residência multiprofissional. Então, o conteúdo além da avaliação na residência, avaliação baseada em competência, integração ensino-serviço, papel pedagógico do preceptor. Então, aqui eu fiz um ambiente de adaptabilidade utilizando 2 instrumentos que poderiam engajar eles na hora que eu estivesse ministrando a aula. O instrumento utilizado em residência, né, o Mini-CX, o Mini Clinical Evaluation Exercise, e o DOPS, que é o Direction Observation of Procedural Skills, portfólio reflexivo, a avaliação 360, o feedback estruturado e o plano individual de desenvolvimento. Então vamos lá, a metodologia que foi proposta para hoje, né, inclusive, foi metodologia para grandes grupos. Metodologia para grandes grupos é acima de 20 a 30 pessoas que focam em engajamento, troca de experiência, produção colaborativa, utilizando facilitadores e divisões em subgrupos. É bem bacana, igual, por exemplo, eu falei com eles sobre o Team-Based Learning. Você pode adotar a sala de aula invertida inicialmente, a proposta de uma leitura antes da aula. Então eles vão ler, né, na teoria ali. E aí o Team-Based Learning é dividido com subgrupos. Esses subgrupos, sei lá, de 3, 4, 5, dependendo do número que você tiver lá. Esses subgrupos, depois que fez a prova de uma forma individual para aquele que leu, você vai para o coletivo, onde que você pode utilizar a raspadinha. Eu vi o uso da raspadinha que eu achei bem legal, mas existe em outros lugares. Raspadinha por quê? Porque as respostas que você respondeu naquela prova escrita ali, que elas têm ali, você pode fazer uma prova de A a D, as perguntas de número 1 até 10, e aí você coloca as alternativas de A a D. Você pode também visualizar também em conjunto posteriormente. Então vamos supor, você fez uma prova com 10 questões. Nessas 10 questões são de múltiplas escolhas. Aí teve esse primeiro momento individual. Depois os grupos vão se unir, grupo de 3 ou 4, pode ser até de 2, depende do número de pessoas que você tem. E aí você vai dar uma raspadinha para eles. Aí conforme eles forem respondendo, eles vão verificar a alternativa e vão responder. Por exemplo, número 1. Eu respondi a letra A, o outro respondeu a letra B. Aí eles vão entrar num último consenso, e na hora que eles pegarem a raspadinha, eles vão raspar, mas vai ter que estar anotado no papel. Então, por exemplo, eu coloquei A, o outro colocou B e o outro colocou B. Aí nós vamos pelo número da maioria. Então, B ganhou.
Aí eu vou lá na raspadinha, raspo lá, aí tem uma carinha. A carinha que tiver, vamos supor que a carinha deu, né, letra B. Aí eu anoto na folha resposta. Na folha resposta, cada um vai ter sua folha individual, mas cada um vai ter também o campo onde que vai colocar coletivo, onde que você vai estruturar. Aí nas 10 respostas, o próprio aluno vai fazer a autopontuação. Vamos supor que você acertou 8 individual e 10 em coletivo. Então, tecnicamente, você estudou para aquele. Você consegue avaliar individualmente e você consegue avaliar em coletivo. Aí você pode utilizar ela para grandes grupos fazendo um verdadeiro ou falso, que é um posteriormente. E aí, enfatizando aquelas perguntas que você propôs inicialmente. Então, faz muito sentido trabalhar isso aqui. Você trabalha modelos até desses subgrupos, podendo ser também em metodologia para pequenos grupos. O Philips 66. O Philips 66 é muito bom. Tem locais que o pessoal utiliza até com 5 pessoas por causa do quantitativo, porque 66 você poderia utilizar com 36 pessoas. Então, tecnicamente, você já tem os moderadores naquele grupo. Então, 6 pessoas vão ser moderadoras, uma para cada grupo. Ou relator, ou qualquer outra forma que você pode utilizar. E essa pessoa ela fica responsável por quê? Por anotar aquilo que o grupo está condizendo. Então, por exemplo, a proposta daquela mesa ali é sobre um tipo de prato. Eu estou citando aqui um tipo de prato, igual, por exemplo, bacalhau é uma comida muito boa. Então, daquele grupo ali, ele vai fazer, tecnicamente, ele vai escrever. Eu estou colocando bacalhau, mas se fosse um contexto da área da saúde, é, por exemplo, o procedimento que eles viram lá na TV, lá, o procedimento número 5. Eles viram lá quais são os critérios que eles poderiam melhorar durante aquele procedimento. Então, quando chega nesse momento ali, eles relatam uma coisa, e aí quando der um limite de tempo ali para girar, né, a cada 5 minutos ou a cada 6 minutos, né, porque a proposta tecnicamente você pode fazer em 6 grupos, mas o ideal é porque seja em 6 minutos. É um minuto, tecnicamente, você pode fazer em 6 minutos ou você pode fazer em 1 minuto com a proposta, porque o grupo é muito grande, né, ou o grupo for de 36, você pode utilizar, o grupo maior, né? Você pode utilizar essas estratégias, colocando sempre um moderador e fazendo essa mudança. 66 porque é condizente com essa proposta de 6 pessoas, que é o subgrupo. Word Coffee, hoje eu amei uma experiência que uma das preceptoras trouxe, que ela colocava o Word Coffee com a estratégia de trabalhar a metodologia em pequeno grupo com cada tema, em cada lugar. Aí, por exemplo, ela falou que fazia 5 temas e nesses 5 temas tinha estação ali para cada um comer, pipoca, bolacha, essas outras questões tudinho. Então, eles discutiam o tema que estava ali enquanto eles se divertiam comendo ali, fazendo uma atividade em conjunto, entendeu? Então dá uma liberdade e ao mesmo tempo aquilo que é proposto como estratégia, com intencionalidade, consegue alcançar o desfecho. É bem legal. É uma troca de ideias ali. O Open Space, eu contei para os meninos que parece muito uma reunião de condomínio, que é o espaço aberto onde que as pessoas têm essa liberdade para ter a criatividade, para implementar. O Problem-Based Learning é o aprendizado baseado em problema. Você pode estruturar também para grandes grupos. A gamificação. E eu trouxe também para eles sobre a questão do júri simulado, que também é uma estratégia para grandes grupos que você pode utilizar, mas também você pode fazer esse subgrupo, por exemplo, quem vai ser júri, quem que vai ser os advogados, quem que vai ser o juiz, entendeu? Quem que vai ser o escrivão, quem que vai ser a testemunha, quem que vai ser o réu, né, no caso. Avaliação baseada em competência, né, como critério de continuidade, né. Eu trago para eles sobre essa avaliação, mas trazendo também sobre o ensino baseado em competências, né, que é a EBC, que está na literatura, né, que fala sobre Ronald M. Harding, que fala reformas globais da formação em saúde. Então ele vai trazer aquilo que é o conhecimento, habilidades e atitudes. A competência que a pessoa tem que ter, baseada nos conhecimentos que ela precisa ter para daquela competência, as habilidades que ela precisa ter para daquela competência e as atitudes que ela precisa ter para daquela competência. Então, liderança, o que você precisa ter de conhecimento? Liderança baseada naquele contexto onde que você tenha habilidades que possam desenvolver e atitudes que você possa desenvolver nessa liderança ali. Comunicação tem também e outras por diante.
A integração ensino e serviço, né, que tem o cenário real como formativo, aprendizado situado e responsabilidade compartilhada em instituição formadora em serviço. E a avaliação contextualizada. Então aqui vai trazer uma educação experiencial, ou seja, você está lá no ensino-serviço, o serviço faz com que você desenvolva o aprendizado local. Até aqui eu fui só na linguagem de... Até aqui não, né? Até no próximo slide, eu fui só na linguagem da aula expositiva dialogada. Quando eu for chegar na parte da metodologia ativa, eu vou explicar como que foi feito, porque cada contexto que eu fui trazendo, eu fui elencando as possibilidades de ser trabalhados conforme o ensino que está sendo e a atividade no grande grupo que foi adaptado ali. Então, assim, o papel pedagógico, né, que ele é supervisor clínico, avaliador formativo, facilitador de reflexão e modelo profissional. Então, Eric S. Homboy, ele fala que o feedback frequente e estruturado é o elemento central para a avaliação baseada no desempenho, ou seja, como que eu consigo visualizar que realmente meu aprendiz está tendo um desempenho bom? É baseado no conceito empírico meu ou eu tenho alguns indicadores? E baseado nisso, nós temos instrumentos para serem utilizados. Ela pode ser utilizada em residência, mas também na graduação. Então aqui eu trouxe um episódio, né? Eu pedi um voluntário para ser o paciente e o outro para ser avaliado. E aí eu trouxe o caso aqui de um paciente com uma lesão medular. E aí eu trouxe esse QR Code, ele vai para um instrumento que chama Minisex, e eu fiz ele no Forms, para o quê? Para que todos que estivessem ali fossem participantes. E aí nós fizemos todas as etapas, a avaliação direta com atendimento clínico real, e ali tem os itens no Mini-CX, a duração desse atendimento que ele vai ter, eu falei de 11, falei de 10 a 20, né, e o feedback tem que ser imediato ali, aí você coloca a quantidade de minutos que você vai fazer de feedback. E a avaliação de múltiplas competências, você consegue avaliar múltiplas competências como comunicação, você consegue avaliar organização, então são várias competências que você consegue avaliar ali. E aí, eu pedi para eles fazerem um ambiente simulado da prática profissional. Igual, por exemplo, o Mini-CX para farmácia, que não faz exame físico ali aparentemente, naquele contexto, você pode colocar como uma opção que está dentro do esperado. Ou seja, como ele não faz, está dentro do esperado. Mas vamos supor que na entrevista achou que poderia ter elencado alguns conceitos que poderiam ser melhor elaborados, você pode colocar ou dentro do esperado ou abaixo do esperado. E aí depois tem um item lá embaixo na seção que fala ponto a ser melhorado. Por que foi nesse contexto? Porque ali ainda eu utilizei um elemento onde que um outro aluno iria fazer o feedback, na visão já de preceptoria, entendeu? Então, por exemplo, nós tínhamos o paciente, nós tínhamos o avaliado, e nós tínhamos o preceptor ou o docente que estaria fazendo esse feedback imediato ali. Então eles fizeram a experiência. Eu trouxe para eles, quanto mais vezes se aplica esse instrumento, melhor fica. E aí nós temos os graus de complexidade que eles estão elencados, né? Eu não trouxe a especificidade, por exemplo, o que é baixa complexidade, o que é moderada complexidade, o que é alta complexidade em si, para eles terem o conhecimento também para visualizar como esse instrumento é utilizado. Mas trouxe para eles que eles trazem um feedback para o aprendiz ao ponto dele já criar uma estratégia, porque tem um plano de ação lá embaixo, entendeu? Então você cria um plano de ação individual, ou plano individual de desenvolvimento, o PID, que eu vou falar posteriormente também. Nós tentamos fazer um DOPS lá, não tinha outros elementos, eu poderia utilizar da higienização das mãos, porque dentro do DOPS fala sobre segurança do paciente também, mas eu utilizei um ambiente onde que coloquei mais uma pessoa, aquela pessoa que estava avaliando o residente, ela foi a residente no outro momento. Eu poderia fazer um roleplay, né, com a avaliação em grande grupo, né, mas a quantidade fica bem baixa. Mas a ideia é o que? É como que ela poderia orientar, ter o consentimento, falar dos riscos, risco de infecção ou qualquer outra coisa que está linkada ali, entendeu? E aí foi bem bacana porque uma das abordagens que foi feita foi sobre o cateterismo intermitente limpo, mesmo que seja assim um procedimento. O ideal é que seja o procedimento em geral, não só o processo educativo, mas o processo de execução, entendeu? Então foi bem legal. O DOPS foi incorporado pela Royal College of Physicians
e posteriormente foi difundido para diversos currículos. O MiniCX eu não trouxe aqui, a American Board of Internal Medicine. Então, assim, são instrumentos que têm grande validade. Se tiverem curiosidade como acessar, pode acessar aí, que é bem bacana. Instrumentos utilizados em residência, né, o portfólio reflexivo, o registro longitudinal do aprendizado, a narrativa clínica, a autoavaliação e o planejamento de melhorias, baseado na prática reflexiva de Donald Shaw. Então, assim, nós temos estímulo da metacognição e desenvolvimento profissional. Isso é bem bacana. Instrumento utilizado ainda em residência, né, a avaliação 360, que é o feedback multiprofissional, autoavaliação, pares, preceptores e usuários quando aplicável. Aqui você poderia fazer por ordem, né? Ou você faz já com o usuário ali, antes de ir para a sala, tipo assim, para fazer o com pares e a autoavaliação cada um, né? Separadamente a autoavaliação. A autoavaliação seria bem bacana, o critério de uma forma onde que ele faria uma avaliação, podendo ser por um forms, entendeu? Então ele vai no usuário primeiro, um dia ou 2 dias antes de fazer essa avaliação. Você tem a percepção, a avaliação do usuário. Ele tem uma visão bacana, aí você vai para o contexto individual mandando um form para ele fazer a autoavaliação. E aí no dia que você vai fazer o feedback, você chama outras pessoas multiprofissionais. Tipo, você chama, vamos supor que você é enfermeiro, você chama um fisioterapeuta que estava acompanhando o desenvolvimento ali do mesmo paciente, entendeu? Então você traz ele também para fazer. Você traz os pares, no caso o par pode ser o R igual ou o mesmo aluno ali daquela graduação. E os preceptores, no caso, é quem está ali fazendo. Ou então você pode utilizar feedback multiprofissional, utilizando também tutores ali junto com preceptores, que também pode dar uma margem melhor. É muito comum nós fazermos 90 graus, e às vezes nós chegamos a fazer até 180, mas 360 é mais difícil de ter esse acesso, a não ser em ambientes onde que você prepare isso anteriormente. Feedback estruturado, eu trouxe também para eles o modelo de Pendleton, o sanduíche e o feed forward, que é a situação atual com estratégias futuras para uma ação posteriormente. E eu fui falando sobre baseado na observação direta, que foi daqueles formulários no MICX, o DOPS que você pode utilizar. Ou você pode utilizar um específico também, eu trouxe na primeira módulo sobre a questão do ATA e o ADAPT. Você pode utilizar eles também como feedbacks. Oportuno, sempre quando você surgir que acha que se isso continuar é necessário fazer daquele feedback, que ele seja estruturado no sentido observacional na hora que você viu. Cara, se eu não atuar agora, se eu não fazer a intervenção, isso vai se prejudicar, vai prejudicar a mim, vai prejudicar a pessoa que está ali. Bidirecional, ele pode ser tanto a questão pro preceptor, quanto também pro residente, ou pode ser no caráter que você tenha o feedback, tipo assim, o residente está saindo do cenário onde que eu estou, ele vai para um outro cenário que eu não esteja. Dê um feedback de melhoria que tem uma grande estrutura. Em ambientes mesmo de ensino, esse feedback faz com que o profissional consiga ter a capacidade de melhorar cada vez mais. E orientado por melhorias. O Homeboy, ele fala que o feedback frequente melhora o desempenho clínico e a segurança do paciente. O pitch que eu citei anteriormente, eu falei para uma das preceptoras lá que você pode utilizar vários conceitos, igual o MiniCX, DOPS, Portfólio 360, favorecendo essa aprendizagem para fazer um plano individual. Ou então dentro do MiniCX ou dentro do DOPS você pode fazer esse pitch também com estratégia, identificando lacuna, estabelecendo metas SMART, né, que é um acrônimo que fala sobre específico, mensuração, pontos a serem atingidos, né, pontos relevantes e pontos temporais onde que você consiga alcançar. Estratégias formativas, né, como por exemplo curso, treinamento, para ver se ele consegue alcançar. Eu acho que você tem que dar uma lida um pouquinho sobre o livro de anatomia. Isso é uma estratégia que você pode utilizar. E monitoramento longitudinal. Você pegou daquele residente lá no começo, agora você vai acompanhando ele até esse desenvolvimento final ali dele. Então, a conclusão dos módulos do curso de formação pedagógica: avaliar a parte estruturante do processo educativo, reação e aprendizagem das dimensões essenciais do feedback qualificado, com a melhora do desenvolvimento, do desempenho também, e avaliação sistemática que fortalece a preceptoria. Então, eu trouxe as avaliações, as referências, e eu agradeço que você tenha acompanhado até aqui. Esse foi um apanhado de todos
os módulos do curso. Eu trouxe aqui uma aula expositiva dialogada, mas com muito QR Code. Vocês podem pausar o vídeo e acessar, que ele tem instrumentos, tem formas de interação que você pode conciliar e trazer também para a sua prática, certinho. E eu creio que vai fazer total diferença na sua prática profissional. Fiquem com Deus.